de Rio Verde homenageia na noite de hoje Dr. César da Cunha Bastos, um dos maiores líderes do estado de Goiás e idealizador da FESURV, Universidade de Rio Verde. Dando início aos trabalhos, convidamos para adentrar ao plenário dessa Casa de Leis o vereador Lucivaldo Medeiros, presidente da Câmara Municipal. Vereador Manuel Messias Pereira dos Santos, primeiro secretário da mesa diretora. Vereadora Marussa Cássia Fávaro Boldrin, segunda secretária da mesa diretora. Vereador Idelson Mendes. Vereador José Antônio Pacheco Pereira. Vereador José Henrique de Freitas. Vereador Luiz Alves de Oliveira. Vereador Marlos Marques Pereira. Vereador Ubiratã Pereira Gouveia. Temos a honra em convidar para compor a mesa diretora dos trabalhos José Carlos Pimenta Cabral, superintendente executivo de cidades. Neste momento, nesse ato, representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior. Cláudia Lima, representando o senhor Carlos Cabral, excelentíssimo deputado estadual. Professor, mestre Leonardo Veloso do Prado, excelentíssimo senhor vice-reitor da UniRV, Universidade de Rio Verde, também representando o magnífico reitor Sebastião Lázaro. Isaac Pires Cabral, digníssimo gestor da Fundação Municipal de Cultura. Senhor Avelar de Moraes Macedo, escritor e empresário no setor de lazer e turismo. Doutor Paulo Sabino, filho do doutor César da Cunha Bastos. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença na noite solene e registramos também a presença do senhor Jean-Pierre Tocati Jean, neto do Dr. César da Cunha Bastos, capitão
O capitão J. Júnior, comandante do CPR. Major Rodrigues, representando o coronel Kleber, comandante do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros. Dr. Richard Arruda, diretor de medicina da UniRV. Escritor Filadelfo Borges. Senhor Costa Filho, radialista da Rádio Morada do Sol. Senhor Omar Teixeira Andrade, presidente do Rotary Clube. Senhor Vilmar de Souza Pinto, coordenador de jornalismo e publicidade da Faculdade Objetivo. Senhora Ana Heloísa Ferreira Cruvinel Guerra, sobrinha do Dr. César da Cunha Bastos, representado pela filha Jordana Ferreira Guerra Rodrigues. Senhor Manuel Divino, presidente do CONSEG. Senhor Nildo Miranda, representante do Sicorv. Neste momento, a palavra com o senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Lucivaldo Medeiros. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, vereadora Marussa, o público presente, a imprensa, cumprimentar na mesa, na pessoa do secretário, nosso secretário de Cultura, Isaac Pires, representando o senhor prefeito, assim eu cumprimento todas as autoridades. Declaro aberta, sob a proteção de Deus, a solenidade do dia 30 de novembro do ano de 2017, a sessão solene em homenagem ao Dr. César da Cunha Bastos. Lições do passado e reflexões para o futuro. Então, essa importante homenagem, nós estamos aqui vivenciando e homenageando o centenário do Dr. César da Cunha Bastos. Nós seguiremos a programação normal e devolvo a palavra ao cerimonial. Dando prosseguimento neste momento, ouviremos o hino nacional brasileiro, seguido pelo hino a Rio Verde. As marchas clássicas de um povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em cruzeiro com liberdade desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, na prata, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido,
haste do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, desvela a sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Porque a terra mais garrida, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, lavrada, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas redes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Eu recordo as imagens tão belas, tão risonhas que tive dali. Mil semblantes, formosas donzelas, olhos ternos, parceiros que vi. Rio Verde, cidade adorada, como agora ouvi dar-me de ti. Rio Verde, cidade adorada, como agora ouvi dar-me de ti. A lembrança ainda fala em minha alma, os foguedos que ali eu vivi. Para longe depois fui levado, amarguras, oh quantas sofri. Hoje em plagas e migas estranhas, já não sinto prazer em sentir. Rio Verde, meu berço adorado, como então ouvi dar-me de ti. Rio Verde, meu berço adorado, como então ouvi dar-me de ti. A Câmara Municipal de Rio Verde agradece a cantora Jeane Joyce Rodrigues de Moura. Bela apresentação. Neste momento, anunciamos a apresentação de imagens do Dr. César da Cunha Bastos, seguido por um vídeo datado de 1987. E a gente pede a compreensão de todos pelo vídeo, o áudio, a imagem não está muito boa, para a gente reconhecer, para o reconhecimento de alguns, para aqueles que o conheceram, revivam os momentos que marcaram nossa cidade, e também
para o conhecimento daqueles que não tiveram a oportunidade. E aqueles que o conheceram reviverão os momentos que marcaram nossa sociedade. paixões humanas. O teatro é o caridade e é a tragédia, é a comédia, é tudo aquilo que pode influenciar a covardia. O teatro é a expressão maior da cultura do jogo. Eu li um livro que Sócrates, já velho, subia por canto o outeiro do Olimpo para assistir à tragédia grega. Nós não queremos tanto. Queremos que o teatro seja a ação da cultura, não seja a política de cultura brasileira, em que a cultura está verticalizada
centro do Rio de São Paulo. Temos a presença de um grande pensador francês, que é o eminente escritor, que é Chopin. Ele veio de Paris, a cidade que iluminou o mundo através do século, a cidade que formava, a cidade que foi um modelo para a liberdade da civilização ocidental. O teatro está entregue à mão da comunidade rioverdense. Que essas sementes que estamos lançando agora se séries e floresçam numa grande área de percussão. A palavra está franqueada ao senhor Avelar de Moraes Macedo, escritor, empresário no setor de lazer e turismo, que trará aos presentes a história, memórias, obra e vida do Dr. César da Cunha Bastos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Lucivaldo Medeiros, e cumprimentando o filho do Dr. César, Dr. Paulo, eu cumprimento a todos aqui desta mesa. Quero cumprimentar todos os vereadores que nos honram com as suas presenças nesta casa, porque valorizam o evento. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Cumprimento, senhores e senhoras. Meu boa noite. Já faz algum tempo que eu venho pensando muito a respeito da história, a respeito da consequência, talvez um pouco de irresponsabilidade, um povo. Eu tenho conversado com agrônomos recentemente formados, e já alguns formados há mais tempos, com universitários, e eu sempre pergunto no questionamento: vocês sabem quem foi César Bastos? Vocês sabem da luta que o povo de Rio Verde fez para construir essa universidade? Quase todos me respondiam superficialmente. Dr. César foi um político que ajudou a escola. E eu fiquei imaginando, eu que convivi com o Dr. César Bastos. Dr. César Bastos era muito amigo do meu pai. E nessas visitas lá na casa do meu pai, eu me aproximei do Dr. César e trabalhei junto com ele na construção dessa universidade. Então, a grandeza de César Bastos não pode ser esquecida. Sobraram poucos em Rio Verde, poucos que acompanharam a vida de César Bastos, a luta pela nossa universidade. Então eu me preocupei mais ainda. Amanhã a roda da vida, do tempo não para. Muitos vão embora e fica essa lacuna aí de umas personalidades mais importantes da história de Rio Verde. E eu pensando nisso, falei, como que eu vou fazer? Quebrando a cabeça, imaginando, para fazer um movimento, para acordar, despertar o povo, lembrar das suas figuras importantes. E eu procurei o nosso presidente, e Lucivaldo, eu te cumprimento, porque o ponto de vista dele conferiu com o meu, e ele falou, eu tenho o mesmo ponto de vista. Quero comemorar o centenário, porque o centenário de uma figura igual César Bastos, ele é um século, gente, tem que ser comemorado, um século para frente. E eu cumprimento mais uma vez você conferiu, você entendeu essa mensagem importante que nós temos que passar para os outros. Mas todos nós sabemos que o ser humano é muito complexo. Então é necessário que haja um movimento em Rio Verde
para levantar, recordar para gerações futuras, se aqueles estudantes que foram usufruíram do benefício da escola, não tinha menor interesse. Isso me preocupou como cidadão, como patriota, e eu aqui agora jamais poderia deixar de falar de Dona Augusta Bastos, companheira, esposa do Dr. César Bastos pela vida toda. A Dona Augusta, jovem ainda, idealista, no ano de 41, ela juntou alguns abnegados voluntários e começou o grande movimento, os maiores movimentos filantrópicos que o Verde já viu. Ela passou a vida inteira dedicada à maternidade, com tanta dificuldade que eu me lembro de um dia que ficou gravado na minha memória. Eu era criança, adolescente ainda. Lá em casa um dia bateu na porta a Dona Augusta com a sombrinha na cabeça, conversando com meu pai lá. E eu criança, a Dona Augusta, uma pessoa de pele clara, com as pernas todas sujas de poeira. Era Rio Verde, 70 anos atrás, poeirenta. Mas a Dona Augusta estava ali de casa em casa, aqueles contribuintes, para manter aquela filantropia pura, a maternidade Augusta Bastos. Essa mulher incansável, ela andava pela cidade nos dias certos para pegar aquelas pequenas contribuições do povo. Não tinha convênio, não tinha nada, aquilo era amor, amor puro, idealismo puro. Mas eu visitei Ercília de Castro outro dia, e ela participou como voluntária do trabalho juntamente com Dona Augusta, e foi depois secretária do Dr. César, uma pessoa muito ligada à família do César Bastos. E ela me disse, o dinheiro, arrecadações, a maioria das vezes não dava para cobrir o custo, e o Dr. César cobria, sem contar para ninguém, sem esnobar, sem falar nada, sempre ele contribuía, porque ele acreditava e é entusiasmado com a obra da esposa, uma obra humanitária. E a Dona Augusta fez isso a vida inteira, preocupada com as mulheres pobres de Rio Verde, que não tinham dado luz, dar aos seus filhos um carinho, um apoio, e ela se preocupou com isso. Mas a Dona Augusta não gerou nenhum filho, ela não teve nenhum filho seu, mas ela teve a grandeza de criar, adotar, como Paulo está aqui, doutor hoje, renomado hoje em Goiânia, estudou desde criança, criado doutor Paulo e a sua irmã, criou posteriormente mais 3 crianças, ajudando a encaminhar na vida. Essa história desse casal, imagine bem, gente, nós estamos falando há 70 anos atrás, 80 anos atrás, as dificuldades que era. Mas eu quero aqui chamar a atenção, quando se for falar em Dr. César da Cunha Bastos. Dr. César é uma figura histórica. Dr. César não tem nem expressão, hoje analisando friamente, que tanta grandeza humana, que espírito público. O Dr. César dedicou a vida à educação. Eu me lembro, eu tenho uns documentos lá em casa, da prestação de conta de uma entidade chamada Associação de Amigos da Instrução, Sociedade Amiga da Instrução. O Dr. César criou, chamou meu pai, o senhor Abel Pereira de Castro, o Jesuíno Gomes, e mais 1 ou 2, e criou esta associação para construir uma escola. Naquele tempo, a prefeitura, 70 anos, isso exatamente no ano de 1947, há 70 anos, não tinha renda nenhuma, a arrecadação era mínima, e o Estado de Goiás estava empenhado, o governo, na consolidação de Goiânia, recém-fundada, construindo a infraestrutura, os prédios públicos, o palácio. Então o doutor César preocupou, e ele criou essa entidade. Essa entidade é tão interessante, a maneira, que a força moral que ele tinha, que ele pediu ao povo, o povo contribuía. O marceneiro, o carpinteiro, um dia de serviço, 2, e assim foi feito. E no balanço geral, que terminou em 1948, eu somei todas as doações, exatamente 60% da escola
que agora foi demolida agora há pouco, César da Cunha Basto, 60% foi ele que doou para aquela escola. Eu estou falando isso há 70 anos, gente, quando a prefeitura tinha expressão nenhuma em Rio Verde. Dr. César não parou por aí. O Dr. César sempre preocupou com a educação. O Dr. César, quem me contou isso foi a Ercília de Castro, apareceu uma senhora, professora de datilografia. Ele tinha um escritório no centro de Rio Verde, um casarão grande. A Ercília era a secretária dele. E essa senhora falou, eu quero construir a primeira escola de datilografia em Rio Verde. Ele diminuiu o espaço dele, o seu escritório político, e cedeu para a escola, ajudou a montar a escola, tudo, nunca cobrou um centavo. A visão que ele tinha, hoje parece coisa tão à toa, a escola da datilografia, imagine isso 70 anos atrás. Foi um homem que sempre preocupou com a educação. O Dr. César começou já a imaginar a Universidade de Rio Verde, e no início da fundação, 68, 69, ele já estava lá, foi presidente da FESURV. O Dr. César, desde o início, ele já preocupava com a universidade, ele tinha uma visão muito ampla, a Universidade do Sudoeste. Ele tinha uma fazenda de 212 alqueires, fazenda São Tomé, a 100 quilômetros daquilo. Ele pediu, amigo dele, Sebastião Camargo, primeiro presidente da Sudeco, e ele patrocinou a maquete que ficou exposta muitos anos lá embaixo da Escola de Filosofia. Ele andou visitando governo estadual, federal, em busca de recurso para sediar ali, naquele local, a Universidade do Sudoeste. Ele imaginava que ali seria a Universidade do Sudoeste, com área suficiente para pesquisa de qualquer época que quisessem qualquer coisa. Ele sonhou, mas é bom dizer que até certo ponto isso foi um pouco de utopia, mas todos nós sabemos que os grandes sonhadores, cada um tem sua dose de utopia. Depois viu que não deu certo, quando cortou parte da fazenda dele, a abertura da 452 para Itumbiara, ficou com a parte à esquerda, vendeu uma parte e doou, escriturou 6 alqueires para a FESURV, porque ele imaginava, na outra não deu certo, 6 alqueires era mais do que suficiente para atender aqueles cursos que existiam, letras, pedagogia, filosofia. O que o Dr. César fez? Deu exemplo, mas é importante vocês analisar na época. Hoje, o Juraci e o Euler estão vendendo terreno acima dessa área que ele doou, a 100 mil alqueires. A área de 6 alqueires dá mais ou menos 450 terrenos. Então, seria hoje 4,5 milhões o desprendimento e a doação dele. O Dr. César caminhou criando, lutando para essa faculdade. Ele ajudou, olha para vocês terem uma ideia, quando foi lançada, era a década de 70, Rio Verde já se destacava no cenário nacional, com a nova fronteira agrícola que estava se iniciando. A Comigo já tinha se criado, a Embrapa tinha sido fundada, a abertura do Cerrado era a nova fronteira agrícola, e foi sugerido a criação dos cursos de ciência agrária, mais condizente com a nossa economia rural, o agronegócio, a agropecuária. Aí tivemos muita sorte, criou-se um grupo chamado a Proderv, Associação Pro Desenvolvimento de Rio Verde, que é responsável maior surgimento da nossa universidade e dessa área do campus. Aí surgiu uma fazenda que estava descobrindo, a Igreja Católica que estava à venda, gente interessada, negócios escusos. Foi por isso que entramos urgentemente com a desapropriação amigável, antes que perderia aquela área. E desapropriamos, foi mal entendido pela igreja, o bispo, os cursilistas criaram um problema no início, depois entenderam. O Iron Jaime Nascimento era o prefeito da época, ele doou uma escola aqui na Vila Rocha, Passinhos do Saber, e falou que ele poderia pagar mensalmente
12 parcelas de um valor que ele estava pedindo. Mas o bispo concordou, mas queria mais ou menos 30% do valor à vista. Aí surgiu o grande impasse. O Iron foi muito honesto nesse dia e disse: não tenho condições, a receita não permite eu fazer um compromisso desse. Aí virou empaque, dissolvemos tudo, foi aquele balde d'água gelada, cada um para um lado, e à tarde a luzinha acendeu. A única esperança em Rio Verde era procurar o Dr. César. Fomos até a sua chácara, ele estava lá, nos recebeu muito bem. Quando ele entendeu a delicadeza daquele momento, de comprar ou não comprar aquela área, que ela estava quase sendo vendida para terceiros. Aí o Dr. César chegou. A gente perde a noção em valores com o tempo, já foi em 80, foi muito recurso, foi a viabilidade dos cursos de ciência agrária. Tudo se deve ao Dr. César. O Dr. César doou também, comprou uma casa na rua Dário de Paiva, com a João Belo, uma casa, deixou dinheiro em caixa, que era para ajudar recursos, para ajudar a nossa, essa fundação, para ajudar a FESURV, principalmente em pesquisa. Ele deixou isso também. Mas o Dr. César, ele vivia a universidade, ele vibrava, era uma pessoa que viveu muito além do seu tempo. Agora, gente, vocês imaginam uma situação dessa. Nós estamos nesse Brasil, na situação triste que todo mundo sabe, ver um homem, um exemplo de um homem desse que deu a vida, todos os recursos, não só falava, dava o exemplo para ajudar Rio Verde. É justo, é importante, gente, que nós levantamos o nome desse homem, passa para gerações futuras. Eu me recordo aqui, quando, viu, Leonardo, quando a FESURV se credenciou, se habilitou, atendendo todos os pré-requisitos do Ministério da Educação, através do Conselho Estadual, que liberava, que aprovava a universidade. O pedido da autonomia da universidade, que é a autonomia, foi aprovado. Mas a universidade, a FESURV e todos nós que ajudamos, cometemos um erro muito grande. Nasceu aquela criança sem o nome do seu pai, a certidão de nascimento não teve seu pai. Então eu quero aqui nesse momento solicitar um pedido de quem ajudou desde o início, como tantos outros, que nós temos que resgatar esse passado. Essa história está mal contada. Nós temos que pedir, você que conhece a história, e todos os diretores da universidade, que jamais poderá de inscrever o nome Universidade César da Cunha Bastos. Muito obrigado. Anunciamos aos presentes a exibição do vídeo UniRV, Universidade de Rio Verde, hoje. Um legado iniciado pelo Dr. César da Cunha Bastos, expandida, transformada, totalmente modernizada pelo magnífico autor, atual reitor e por gestores que o sucederam. Ensino superior de verdade vai além da estrutura física. Investir em salas climatizadas, recursos audiovisuais, biblioteca, laboratórios é muito importante na formação acadêmica. Mas mais do que isso, nós acreditamos que os valores humanos fazem a diferença na formação profissional e principalmente de caráter. Tão importante quanto conquistar o espaço é dar a oportunidade para outras pessoas conquistarem o seu. Superar limites é emocionante, mas dar o apoio necessário para que os outros consigam se superar é gratificante. Assim como cuidar do meio ambiente, alimentar gerações futuras, lutar por uma causa, são valores que não se aprendem apenas nos livros. Por isso, nosso compromisso no presente é investir em você, porque você é o futuro. UniRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. A palavra está franqueada ao professor mestre Leonardo Veloso do Prado, vice-reitor da UniRV.
Muito boa noite a cada uma, a cada um. Cumprimento, teve que se ausentar, mas o presidente dessa casa, o vereador Lucivaldo Medeiros, e aqui sua família que se faz presente. Cumprimentando o presidente, cumprimento todos os nobres vereadores que abrilhantam essa sessão solene de homenagem. Cumprimento o doutor José Carlos Pimenta Cabral, superintendente executivo de cidades, e aqui representando o ilustríssimo governador do estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo Júnior. A Cláudia Lima, que representa o deputado estadual Carlos Cabral. O nosso amigo Isaac Pires, digníssimo gestor da Fundação Municipal de Cultura, e representa nosso ilustre prefeito, Paulo Faria do Vale. Sou Velar de Moraes Macedo, escritor, empresário do setor de lazer e turismo, e uma das nossas cabeças pensantes aqui da nossa querida cidade de Rio Verde, que nos ajuda a contar esta e muitas outras histórias importantes, muitas vezes esquecidas, principalmente pelos mais jovens. Doutor Paulo Sabino, nossos cumprimentos e o agradecimento, à família de todos nós rioverdenses, nós que aqui nascemos e todos que vieram contribuir para o crescimento dessa cidade, juntamente com o Jean-Pierre, que também se faz presente, e da família. Demais autoridades que aqui foram citadas. Eu, em nome do magnífico reitor da Universidade de Rio Verde, Sebastião Lázaro Pereira, em meu nome, estamos muito honrados e felizes de poder estar nessa sessão que, digamos, marca, uma homenagem muito justa àquela cabeça precursora de tudo isso que nós vemos hoje. E queria então, com algumas palavras, demonstrar o nosso agradecimento. Embora dizer que lembrar do Dr. César Bastos de sua história é lembrar de um visionário da educação superior em Rio Verde, patrono da cadeira número 1 da Academia Rioverdense de Letras, Artes e Ofícios. Homem simples, descendente de família numerosa, cujos pais lutavam com dificuldades financeiras para o sustento e educação dos filhos, que aprendeu a ler e escrever em uma escola pública de Rio Verde, bacharelando-se em 1925 em Direito, no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, onde, por falta de recursos financeiros, não pôde participar de sua formatura e recebeu seu diploma na secretaria da faculdade. Mas, se queremos pontuar um momento na história deste homem como ponto de partida para pensar a educação superior, ela se dá na doação de um imóvel com 39.920 metros quadrados na fazenda São Tomás Laje, à margem da rodovia BR-452, conforme documento assinado em 1º de janeiro de 1971. A ocasião desta assinatura foi apresentado o projeto do Campus 1 e sua respectiva maquete. Essa área é hoje o atual Distrito Industrial. Por ser considerado pequena para abrigar tudo o que se imaginava para as atividades e universidades futuras, foi feita uma permuta com a Prefeitura pela Fazenda São Tomás e Cabeceira da Cachoeirinha, onde hoje funciona a UniRV, uma área de 58 alqueires, cuja escritura pública foi lavada na gestão do prefeito Iron Jaime do Nascimento. No entanto, senhores presentes, autoridades, a história que chama a atenção, sem desmerecer o início fundador, é a história de que viemos a ser a partir da atitude desse homem inteligente, desprendido e que, de maneira justa,
foi reconhecido pela sociedade rioverdense com a outorga do honroso título de o Paladino da Educação em Rio Verde. A história que trago aqui, quero resgatar nos anais dessa casa, são os frutos da semente plantada pelo Dr. César da Cunha Bastos. A antiga FURV tem atualmente 1.075 servidores, sendo 625 docentes, mais da metade sendo mestres e doutores, e 450 técnicos administrativos. Se em 3 de agosto de 1973, quando foi autorizada a criação da Faculdade de Filosofia, o propósito era o de oferecer habilitação para os professores de 1º e 2º graus, hoje, com 8.000 acadêmicos, são oferecidos 21 cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Estamos presentes em 3 outros municípios goianos: Aparecida de Goiânia, Caiapó e Goianésia. Somos uma das principais universidades de Goiás e do Brasil. São 100 laboratórios para o ensino e desenvolvimento de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento: ciências humanas, sociais, ciências exatas e engenharia, ciências agrárias e ciências biológicas e da saúde. Para se ter uma dimensão do que representa a UniRV para a comunidade rioverdense, no primeiro semestre de 2017, foram realizados 40.000 atendimentos e procedimentos em serviços prestados à comunidade. São 8 núcleos de estímulo à prática de atividades socioculturais e científicas e 8 clínicas escolas. Desde seu primeiro curso até o primeiro semestre de 2017, 14.000 acadêmicos passaram pelas carteiras da universidade e hoje exercem suas atividades nos 4 cantos do país e do mundo, ocupando cargos importantes em grandes organizações públicas e privadas. Portanto, prezados senhoras e senhores, qualquer movimento imediatamente posterior ao ato de doação do primeiro pedaço de chão, a história da UniRV seria outra e bem provavelmente menor. Assim, ao lembrarmos do Dr. César Bastos, temos que acreditar a ele os atos visionários do passado e o que somos hoje, o que seremos no futuro, e tudo isso faz com que sua memória vá além de nós e seja imortalizada. Rio Verde deve muito ao Dr. César da Cunha Bastos, ao casal César e Augusta Bastos. Mas eu creio que nós estamos aqui, pró-reitores, diretores de curso da universidade, professores, acho que nós devemos muito mais, porque Deus nos permitiu estar fazendo parte dessa história, que vocês, naquela data longínqua, idealizaram. E idealizaram para que nossas cabeças pensantes, que sempre tinham que sair de Rio Verde para estudar fora, e muitas vezes lá ficavam e não retornavam, vocês idealizaram isso para que nossos filhos pudessem adquirir conhecimento e colocar esse conhecimento a serviço de nossa comunidade. E hoje, com muito orgulho, eu digo que essa visão que vocês tiveram alguns anos atrás propiciou que não só os filhos de Rio Verde pudessem ter essa satisfação, mas hoje nossa universidade irradia conhecimento para o nosso Brasil e para o nosso mundo. Muito obrigado, muito boa noite. A palavra está franqueada ao senhor Isaac Pires Cabral, gestor da Fundação Municipal de Cultura. Boa noite a todos, boa noite a todos os vereadores, cumprimento a todos vocês, a mesa, cumprimento a mesa, o senhor Avelar de Moraes Macedo, por essa brilhante iniciativa de homenagear um dos homens mais sábios e cultos que já passaram por aqui.
Cumprimento também o Dr. Paulo Sabino, filho do Dr. César da Cunha Bastos, que conviveu com ele e sabe da importância que ele teve para a nossa história. Cumprimento também o professor mestre Leonardo Veloso do Prado, que fez esse belíssimo discurso aqui, lembrando da importância que o Dr. César teve para a educação de Rio Verde. Cláudia Lima, representando o senhor Carlos Cabral, que também hoje representa o estado de Goiás e Rio Verde na Assembleia Legislativa. E José Carlos Pimenta, superintendente executivo de cidades, representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás. E termino por cumprimentar o presidente dessa casa, Lucivaldo Tavares Medeiros, que sabe da importância deste momento, porque nós já havíamos discutido juntamente a possibilidade de um dia, não foi possível na legislatura passada, mas fazer essa homenagem a ele, César da Cunha Bastos. Eu também não sou distante da história de César da Cunha Bastos. Ele foi muito amigo do meu bisavô, e depois da morte do meu bisavô, ele visitou muito, ia sempre na minha casa quando criança. Depois ele mudou para Goiânia, desapareceu. Aos 20 anos, quando eu tinha 20 anos, ele voltou e nós falamos muito, e algumas questões sobre a sua vida. Ele me contou sobre a necessidade de Rio Verde ser uma cidade mais cultural, o sonho dele de realizar a inauguração de um teatro, até então, nos anos 90, não tinha acontecido. Ele, quando me via lendo, ele sempre perguntava: qual livro, quando criança, você está lendo? Eu dizia: esse. Ele dizia: tem que ler mesmo, só lendo é que a gente muda o mundo. Ele contou também de sua experiência quando estudou no Rio de Janeiro, quando ainda adolescente, dos problemas financeiros que ele passou. Mas ele disse: eu lia muito. E um dia ele chegou com o projeto enrolado do Teatro de Rio Verde. Eu tinha apenas 9, 10 anos, quando ele chegou com esse projeto, e ele falou, lá em casa, falou: eu quero fazer um teatro em Rio Verde. Meu pai, como homem do campo, não deu muita importância, mas eu vi a maquete, achei que aquilo seria muito bom. Bem, nós estamos vivendo uma Rio Verde que cresce muito, uma Rio Verde que estava nos sonhos de César da Cunha Bastos, uma Rio Verde que ganha avenidas como cidade de primeiro mundo, uma cidade que tem muito carro, uma cidade que a população é rica, mas precisa se ter nessa cidade um pensamento de desenvolvimento. Isso começa a acontecer. É isso que César da Cunha Bastos sonhava. Nós tivemos outros representantes no poder executivo e legislativo que pensaram a cidade, mas eu tenho certeza que o pensamento principal de César da Cunha Bastos era ter cultura, educação, uma cidade urbanizada, uma cidade que tivesse vida. Isso ele falou para mim, falou particularmente para mim. Eu tive essa convivência com ele e sei de sua parte de sua história, de 1958, quando ele disputou a eleição e perdeu. Ele me disse que ele se trancou no quarto e chorou. Ele falou isso para mim, se trancou no quarto e chorou. Depois ele falou: não, vou voltar para a vida pública. Ele pensou em desistir e continuou a sua vida pública. E o que ele deixou, em minha opinião, como homem público, como maior exemplo, é ser um homem idôneo, um homem que não comprometeu a sua vida
roubando os cofres públicos. E posso dizer que, em nome de Paulo do Vale, ele foi um grande exemplo para essa administração, pelo que está acontecendo em Rio Verde. Agradeço a todos vocês. A palavra está com o senhor Paulo Sabino, filho do Dr. César da Cunha Bastos. A minha presença aqui é somente de agradecimento. Agradeço o nosso presidente da Câmara Municipal e os outros vereadores que também aprovaram essa moção alegre ao meu pai. Agradecimento à população de Rio Verde, das pessoas que aqui, olhando muito rapidamente, mudaram muito, porque eu estive aqui em Rio Verde quando eu era garoto. Depois fui mandado para colégio fora de Rio Verde, fui para Minas Gerais, fui para Belo Horizonte, fui para o Rio de Janeiro, formando, voltei para Goiás. E nessa volta foi que eu tive a maior animação da minha vida, porque até então eu convivia muito pouco com meu pai. E no fim da vida dele, quando ele já estava doente, abandonei meu consultório e fui conviver com ele. Desculpa, gente, não tenho mais condição de falar nada. Só agradecer a toda essa homenagem que foi dita no meu pai. Obrigado. A palavra com o vereador Lucivaldo Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. Gostaria de convidar aqui à frente o Jean-Pierre, que também é neto do Dr. César da Cunha Bastos, para receber um quadro aqui, Jean-Pierre, de lembrança desta noite memorável, para que você guarde também como esta grande lembrança. E também entregar um quadro de recordação, de lembrança ao senhor, Dr. Paulo Sabino, que muito brilhantou esta sessão, que está aqui também uma recordação de todos os vereadores da Câmara Municipal de Rio Verde, para que o senhor leve a sua família também, a seus descendentes. Essa família é grande, então nós temos que continuar, nós temos que perpetuar a memória, os feitos do Dr. César da Cunha Bastos. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença do senhor e pela presença do Jean-Pierre. Muito obrigado. A emoção do Dr. Paulo Sabino, tenho absoluta certeza, que contagiou a todos nós. O senhor está aqui com a genética pura, né?
O senhor foi filho de consideração, mas tem os traços, né, e a semelhança do Dr. César da Cunha Bastos. Isso muito nos alegrou, muito nos engrandeceu, o senhor ter se deslocado, né, de Goiânia para vir aqui participar. Agradeço ao Avelar Macedo e, como muito bem disse, o Isaac Pires, nós havíamos tentado, Avelar, eu, Isaac, Dr. Paulo, outros vereadores na legislatura passada, a prestar esta homenagem a este grande homem. Agradeço ao Pimenta também por estar aqui participando conosco, prestigiando, a família rioverdense, a família do Dr. César Bastos, Isaac Pires, a representante do deputado Carlos Cabral, Leonardo Veloso, representando também Sebastião Pereira, Tatão, reitor da Universidade de Rio Verde. Agradeço a presença da imprensa, todos os funcionários, toda a nossa equipe que trabalharam incansavelmente. Agradeço a todos vocês, ao público presente, por estarmos aqui revivendo este grande momento, esta grande noite. Então, tudo que vocês falaram, o Avelar Macedo ensinou para alguns, nós temos ali, né, crianças que nunca haviam ouvido falar do Dr. César da Cunha Bastos e da maternidade Augusta Bastos, que leva o nome de sua esposa, que quantas vidas criaram, nasceram ali na nossa maternidade, e é um exemplo de doação. O Dr. César doou, foi um homem que desprendido de bens materiais, e aí o exemplo está aí. Nós não poderíamos imaginar a FESURV, UniRV, hoje, Rio Verde, sem esta grande universidade. Da mesma forma, nós não poderíamos imaginar Rio Verde sem Dr. César Bastos. Então, foi um casamento perfeito, como se muito bem diz, um paladino da educação. Filadelfo Borges, ali com a memória incansável, né, Filadelfo? Escreveu um livro também, falando da vida e das lições de César da Cunha Bastos. Então, dia 28 passado, completou 119 anos, né, que César da Cunha Bastos veio ao mundo. E hoje, no dia 30, nós estamos aqui revivendo e recordando essas grandes emoções. Então, muito obrigado a todos por estarem presentes, por estar partilhando conosco esta importante noite. Muito obrigado a todos. A palavra com o vereador Lucivaldo Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Rio Verde. Não havendo mais, agradeço a presença dos seus vereadores, vereadora, público presente, e declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a imprensa, público presente, e convoco para a sessão ordinária do dia 4 de dezembro de 2017, no horário regimental às 19 horas, aqui no Palácio Torival Nascimento. Agradeço a presença de todos. Convidamos a todos os presentes para a apresentação da Orquestra Municipal de Sanfoneiros e Violeiros de Rio Verde. Maestro Jurandir Mendes.